Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas? O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras. Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-lo sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações. Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta, e também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e à outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante. Talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico.
No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. O terceiro mistério fica em Gizé, no Egito. Os exploradores descobriram 2 portas secretas dentro da Grande Pirâmide. Existem 2 túneis, cada um com cerca de 20 centímetros de largura, que vão das paredes norte a sul da Câmara da Rainha. Mas os túneis são fechados por blocos de pedra antes de chegarem ao lado de fora da pirâmide. Então, para onde eles estão levando? Ninguém sabe realmente o verdadeiro propósito desses túneis. Alguns arqueólogos acham que essas portas podem estar escondendo uma câmara ainda não descoberta. O egiptólogo Zahi explicou como elas foram encontradas pela primeira vez. Um robô projetado para esta expedição foi enviado para dentro dos poços da Câmara da Rainha para descobrir o que havia lá. A equipe de pesquisa anexou uma câmera ao robô. A filmagem revelou que atrás da porta de pedra havia outra porta lacrada. Os arqueólogos ficaram empolgados ao vê-la, em vez de apenas um beco sem saída. A estrutura da porta de pedra bloqueia perfeitamente as outras portas. Os especialistas acham que é uma ação incrível de engenharia. Agora não é possível alcançar a porta, pois ela fica atrás de um enorme bloco de pedra. Mas os arqueólogos estão tentando encontrar uma maneira de chegar lá sem danificar outras partes da estrutura. Essas novas descobertas apenas levantaram mais perguntas em vez de responder às já existentes. Os segredos ainda estão esperando para serem revelados. A última parada é no Taj Mahal, o monumento ao amor. O imperador mogol Shah Jahan fez este templo para homenagear a memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. O número total de portas no Taj Mahal é tão grande que este vídeo levaria dias se começássemos a falar sobre todos os cômodos lacrados. Os especialistas acreditam que se alguém abrisse essas portas depois de tanto tempo fechadas, liberaria monóxido de carbono. E quando esse gás encontra o mármore, forma carbonato de cálcio, o que poderia levar ao aparecimento de rachaduras nas torres do Taj Mahal. Além disso, uma lenda diz que se essas portas forem abertas, uma terrível maldição será desencadeada das câmaras subterrâneas do mausoléu. Aqui vai um bônus do Canadá. A porta do quarto 873 do Hotel Fairmont Banff Springs, que foi inaugurado em 1888. A história é assim: décadas atrás, alguém cometeu um crime neste quarto. Depois da investigação, a administração do hotel reformou o quarto e o alugou para outros viajantes. Mas há rumores de que outros hóspedes que se hospedaram nele mais tarde também enfrentaram situações desagradáveis. Eles relataram ter ouvido ruídos estranhos e que a TV do quarto não parava de piscar. Dizem que a porta do 873 foi lacrada com tijolos. Hóspedes curiosos que ouviram essas histórias misteriosas vagam pelo corredor onde ele fica e batem nas paredes para entrar em contato com possíveis fantasmas. Qual dessas portas secretas você gostaria de abrir?